Olá, bom dia! Tudo bem, pessoal? Olha só, dia 7, live 7 do livro Desperte o Seu Legado. 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Hoje, o dia 7, ele fala sobre que o seu maior legado começa dentro de casa. Como assim, Rafa? Vamos lá. Eu separei um versículo aqui para a gente falar a respeito e diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se você nega a sua família, se você de fato não busca construir um legado verdadeiro dentro da sua casa, porque o seu maior impacto, não adianta você dizer: eu vou construir um grande legado, vou fazer grandes coisas, vou pensar em construir riquezas e construir algo grande fora, se você não começa dentro de casa. O seu maior impacto ele deve ser dentro da sua família. A sua família ela precisa ser prioridade. Quando nós colocamos uma hierarquia de valores, a família, ela está logo abaixo de Deus. Primeiro Deus, porque Deus ele é soberano e Deus ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. E depois a nossa família. Então, nós precisamos entender que a nossa família, ela vem à frente, às vezes, do nosso trabalho. Às vezes, a gente pensa que o nosso trabalho, o prover a casa, o sustento, o fazer, ele está muito ligado ao poder que isso tem. Se eu não fizer isso, a minha família vai ficar desprovida. Se eu não fizer isso, tudo aquilo que eu fizer não vai valer a pena, porque a minha família precisa que eu trabalhe, precisa que eu fique fora, que eu vá prover, que eu faça mais coisas, que eu... Então, assim, às vezes você fica numa correria e acaba colocando a família em terceiro, quarto, quinto lugar. E você não coloca ela como uma prioridade abaixo de Deus. E quando você começa a entender a hierarquia de Deus e colocar a sua família, construir um legado dentro de casa, porque o seu maior impacto, o seu legado, ele precisa ser construído dentro de casa. Em Josué, ele diz o seguinte, ele declarou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui, quando nós falamos de servir ao Senhor em família, é construir algo, é construir um legado em uma terra firme, em uma rocha firme. Não é construir um legado sobre areia, porque quando a gente coloca Deus como a base da nossa vida, da nossa família, nós entendemos a importância que a nossa família tem na construção desse legado. E às vezes a gente fica sempre preocupado demais na questão da sucessão familiar, do que eu vou construir, do que eu vou deixar. Mas legado não é o que eu deixo para as pessoas. O que eu deixo para as pessoas é bens, são casa, carros, às vezes herança, dinheiro, patrimônio. Isso tudo você pode sim construir e trabalhar para que isso aconteça. Porque às vezes a gente pensa assim, eu também só vou ficar dentro de casa e não vou fazer nada. Não é isso. Você precisa sim construir algo, você precisa buscar e ter essa força de vontade e esse desejo de construir algo para você poder também dar um conforto maior para sua família. Porque uma família também desestruturada, sem um conforto, sem a base, sem às vezes o mínimo ali para sobreviver, também ele é um legado que você deixa, mas é um legado negativo. Então, quando você supre a necessidade financeira, necessidade emocional, espiritual, junto com a sua família, de fato você está construindo o seu legado. E esse legado é o que vai ficar, é o que vai ser impresso na vida dos seus filhos, na vida do seu relacionamento, do seu casamento,
Então, o sucesso que você tem fora de casa, ele não compensa um fracasso na família. Nenhum sucesso financeiro compensa um fracasso dentro de casa. Então, se você for analisar e for colocar diante de Deus as suas prioridades, entenda que a sua família, ela vem depois de Deus. Eu costumo dizer que esses dias eu estava conversando com o meu menino, o meu filho Lucas, ele é o mais velho, e eu estava falando para ele, filho, conversando coisas de menino, né, de homem, para ele começar a ter uma responsabilidade, saber o que ele precisa visualizar. E eu falo muito com ele sobre visão de futuro, como que ele precisa se ver no futuro, como ele precisa construir também o seu futuro, o seu legado, para que ele entenda a importância que ele tem quando ele constitui uma família. E essa projeção, eu faço com que ele visualize lá o futuro dele. Quando ele tiver casado, quando ele tiver filhos, quando ele for marido, quando ele for um profissional, para que ele já consiga construir algo que seja baseado em princípios, em valores. E que acima de tudo, mesmo que ele conquiste tantas coisas, mas que ele não perca o coração. Então quando nós pensamos em construir algo material, nós não podemos esquecer aonde o nosso coração está. E o nosso coração precisa estar colocando Deus como centro de toda e qualquer decisão. E depois de Deus, a gente proteger, cuidar da nossa família. Outra conversa que eu tive também com ele estava falando, filho, hoje eu tenho 3 filhos, né, o Lucas, a Laura e a Mariana. Falo para ele, quando a Mariana, que é a pequenininha, olha para trás, ela vê a Laura, que é a minha filha do meio, você, a mamãe e o papai. Quando a Laura olha para trás, ela vê você, vê a mãe e vê o pai. Quando você olha para trás, você vê a mãe e vê o pai. E quando a mãe olha para trás, a mãe vê o pai. E quando eu olho para trás, eu preciso saber que existe um Deus que cuida de mim, que me protege e que me dá toda a sabedoria para poder conduzir e liderar essa família. E é o nosso papel conduzir também os nossos filhos, uma liderança espiritual. Conduzir eles, ensinar eles a orar, ensinar eles a agradecer, ensinar eles a terem um coração gratos a Deus e eles saberem celebrar e ficar felizes nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente fica pensando que eles sempre precisam de mais, eles precisam de mais coisas. E pode ser que isso é uma necessidade emocional nossa. Às vezes você não teve, eu não tive na minha infância. E daí nós pensamos o seguinte, nós precisamos fazer sempre algo para os nossos filhos, mas isso é uma necessidade nossa, não é uma necessidade deles. Nós fizemos uma dinâmica esse tempo atrás, quando nós fomos fazer o Legacy Day, e a pergunta era para a gente perguntar para os nossos filhos o que nós gostaríamos que eles queriam da gente, né, como pais. E a resposta dos nossos filhos foram sempre as mais simples, assim. O Lucas queria mais tempo para poder que eu jogasse mais futebol com ele, a Laura queria que assistisse mais um filme, cada um dentro da sua característica. Mas você percebe o seguinte, que para você construir um legado forte dentro da sua família, você não precisa de valores extraordinários de dinheiro. Sim, é bom você construir algo sólido, sim, é bom você olhar para o seu futuro e ter essa base sólida e conseguir construir patrimônio. Isso é muito importante, só que isso não substitui o seu exemplo. Porque tem aquela frase que é muito, muito famosa, né? Que fala que o exemplo, as palavras convencem, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Então,
como você tem sido um exemplo da sua casa, da sua família? Como você tem conduzido, liderado a sua paternidade, a sua maternidade? Às vezes a gente pensa que vai acabar tudo aqui e acaba tudo em nós, e isso é um pensamento egoísta. Quando eu olho para minha casa, quando eu olho para os meus filhos, eu não posso ter um pensamento egoísta. Eu preciso olhar para eles e entender assim, eles precisam do meu direcionamento, eles precisam da minha sabedoria para que eu direcione eles para o melhor caminho. E o que tem destruído hoje as famílias é o egoísmo, o pensar só em si mesmo, pensar em, às vezes, só em satisfazer as suas próprias vontades e necessidades. E aí você está olhando somente para o seu próprio umbigo e está deixando de olhar o coletivo, está deixando de olhar a sua família. E quando você quer construir uma família forte, quando você quer ter uma família saudável emocionalmente, uma família onde é construído sobre a rocha, você não pode ter nenhum tipo de pensamento egoísta. Você precisa fazer pelos seus, às vezes até sem esperar. E quando a gente entende assim o conceito de família, o que seria a nossa família? Se você ainda não é casado, sua família são seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas se você já é casado, a sua família é você, sua esposa, você, seu marido, seus filhos. Essa é a sua família. E nós precisamos ser maduros e ter maturidade e sabedoria para conduzir os nossos filhos e que eles vejam em nós essa construção, esse exemplo, esse modelo de homem, de mulher a ser seguido. Você pode falar muitas coisas para os seus filhos. Você pode falar muitas coisas que impressiona, mas nada vence um gesto, um exemplo, um fazer. Você pode até falar para o seu filho que é importante ele orar, rezar, mas se ele não vê em você essa pessoa de oração, não vai convencer. Pode até por um tempo, mas você precisa ser exemplo. Você precisa fazer aquilo que você de fato fala. Se você fala que Deus, ele é importante, que a família é importante, seus filhos eles precisam sentir isso. Se você entende que os seus filhos são importantes, eles precisam sentir isso. A infância, ela dura apenas 12 anos. E às vezes ela vai passar rápido. Eu já tenho meu menino, meu mais velho, esse ano ele faz 12 anos. E depois de 12 anos, a prioridade ali de amizades principais, pode ser que não seja mais você como pai, como mãe. A não ser que você tenha construído esse laço afetivo que ele queira, que sua filha queira estar com você e também caminhar ao seu lado. E tudo aquilo que a gente determina hoje na nossa família vai refletir nas próximas gerações, nos filhos dos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, nas nossas futuras gerações. Vai refletir. Tudo aquilo que você declara hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, vai refletir. O que você tem verbalizado? O que você tem
colocado diante de Deus, às vezes até mesmo sua impaciência, seus medos, como você tem feito isso? Eu tenho diariamente me colocado diante de Deus e falado: Deus, eu me sinto cada vez mais, às vezes, incomodado em me preparar cada vez mais para me tornar um marido melhor, um homem melhor, um profissional melhor, um pai melhor. E aquilo que você planta hoje, a semente que você lança hoje, na sua casa, na sua família, ela vai germinar. Porque a família é uma terra fértil. Mas você, como adulto, maduro, uma pessoa não egoísta que pensa na sua família e quer que todos cresçam, você precisa semear essa semente. Você precisa se colocar diante de Deus e falar: Deus, me ajude a semear, para que eu cuide melhor da minha casa, cuide melhor dos meus filhos, cuide melhor do meu casamento, para que eu aprenda a me tornar uma pessoa mais humilde, que tenha empatia pelos outros. E que você entenda que não necessariamente você precisa só ficar correndo atrás de comprar coisas, construir coisas. Tem a frase aqui, ó, no livro, essa aqui: não há sucesso na vida que compense um fracasso dentro de casa. E quantos lares estão sendo destruídos por conta do egoísmo, da falta de amor, falta de cumplicidade, de relacionamento? Quantos lares, quantos filhos estão crescendo presenciando brigas constantes, lares sendo destruídos? Nós precisamos nos posicionarmos. E o nosso posicionamento vai interferir no futuro dos nossos filhos. Tenho certeza que você, como pai, você como mãe, você quer o melhor para eles. Você quer o melhor. Mas se você é casado, olhe também para o seu casamento, para o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Você tem priorizado ter tempo de qualidade? Porque os seus filhos, a sua filha, se você for homem, ela vai olhar para você e ela vai ver o modelo de pai que você é. E possivelmente, se você for um bom pai, ela vai buscar alguém que se pareça com você, que se comporte como você. Só que cuidado, se você não se comporta tão bem, se você dá maus exemplos, se você não trata bem a sua esposa. A mulher também, ela é o berço emocional da casa. Ela também é a harmonia, a paz. Ela que traz equilíbrio para dentro da casa. Então, se você, mulher, como você tem olhado para as tarefas do seu lar, para sua família, você tem sido essa mulher que dá o tom de paz, de equilíbrio dentro da sua casa? São só perguntas para a gente refletir. E a pergunta é: como você tem cuidado da sua casa? Quais são as prioridades que tem guiado a sua família? É a correria
É só o ter. Precisamos ter mais para a gente ser mais feliz. Você não precisa ter mais para você ser feliz. Você precisa ser feliz e ser grato por aquilo que você tem. Porque a palavra de Deus diz que se a gente não é fiel no pouco que Deus nos dá, como Ele vai conceder mais? E às vezes você está pensando que a felicidade está em ter mais coisas, conseguir mais coisas. Cuidado, cuidado. Porque às vezes a sua prioridade vai estar em fazer coisas e não na sua casa, não na sua família. E aí eu repito, não há sucesso na vida que compense um fracasso dentro de casa. E nós chegamos ao fim do primeiro ciclo de 7 dias. E no livro também, eu proponho sempre uma oração no final do ciclo. Que é uma oração onde a gente passa por todos os 7 dias. E esses 7 dias nós falamos sobre confiar em Deus, sobre entregar o nosso melhor, sobre investir o nosso tempo da melhor forma. Nós falamos sobre ocupar os nossos espaços. E nós finalizamos aqui com aquilo que é mais importante depois de Deus. Deus em primeiro lugar. E depois a sua casa, a sua família. Ela é mais importante. Preserve a sua família, cuide da sua família, lute pela sua família. E se posicione para que mais famílias sejam abençoadas através da sua e do seu posicionamento. Que a família é uma base onde pessoas crescem resistentes e fortes quando tem afeto, tem amor, tem carinho, tem cuidado. E que a sua família seja esse ambiente, esse lugar. Quero fazer uma oração para a gente finalizar essa live, pedir para que Deus nos abençoe e nos dê toda a sabedoria necessária para conduzir a nossa casa. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor me vê, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma família. Pessoas onde a gente possa se relacionar, possa proteger, possa cuidar, Pai. E Deus, assim como o Senhor fala, como Davi disse, Senhor, que para os montes eu levanto os meus olhos, de onde virá o meu socorro? Às vezes nós não sabemos como conduzir da melhor forma a nossa casa, a nossa família. Mas o Senhor pode nos ensinar a fazer isso com sabedoria, da melhor forma. Que a gente saiba, Senhor, que mesmo que a gente erre, mas que a gente tenha mais acertos, para que os nossos filhos cresçam de forma saudável, que eles construam também o seu legado, e que a gente seja exemplos, Pai. Que a gente não somente verbalize coisas, mas que a gente também tenha um comportamento adequado. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam homens, mulheres, pais e mães que estão de fato comprometidos em construir um legado. Senhor, nós sabemos que o nosso maior legado começa dentro de casa. De nada vale, Senhor, a gente ganhar o mundo, mas perder a nossa família. Não compensa, Senhor, e que o nosso coração tenha convicção disso, que esse não é o caminho, e que a gente valorize cada dia mais os nossos. Abençoe, Senhor, cada família aqui presente, Pai, cada família que está escutando essa oração, que o posicionamento desses homens, dessas mulheres possam definir, Senhor, o futuro, um futuro de próspero, abençoado, um futuro de paz, de amor, de empatia, de comunhão com a sua família. Eu quero te pedir, Senhor, a sua bênção nessa manhã
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e que você possa verbalizar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a sua casa será abençoada. A sua casa será um lugar de paz, de prosperidade e de bênção. Que Deus abençoe você e a sua família. Um ótimo feriado e que esse dia você reconheça a graça de Deus diante da sua vida. Obrigado e a gente vai se vendo por aqui. Fiquem com Deus.